E aí, começa agora o Comunicômio. A morte é um dos maiores mistérios da vida, como diria Raul Seixas, e nada sabemos dela até que chegue a hora, mas isso não nos impede de especular e de direcionar nossa inata curiosidade humana no sentido de entender o que sabemos biologicamente com a ciência e até mesmo espiritualmente com a fé. Hoje vamos falar das experiências de quase morte, as EQMs, e você conhecerá relatos de pessoas que afirmam ter visto o além e conseguiram voltar para contar. Vamos começar explicando do que se trata. Uma EQM, ou experiência de quase morte, é quando a pessoa chega no limite extremo entre a vida e a morte e chega a conseguir ver o outro lado. Segundo os relatos, claro. Vamos lá. A pessoa morre e começa a sua jornada no mundo dos mortos, mas é trazida rapidamente de volta por médicos, por exemplo, e acaba trazendo de volta para o mundo dos vivos o que teria visto por lá. O que intriga nos relatos das EQMs é que muitos deles trazem detalhes que são impossíveis ou muito difíceis de serem inventados. Até 23% das pessoas que foram declaradas clinicamente mortas e foram ressuscitadas dizem ter visto algo antes de voltarem. Praticamente todos relatam uma luz forte e bonita e um caminho ou túnel para chegar até essa luz e uma sensação extrema de paz, de tranquilidade. Muitos estudiosos questionam por que, na fé islâmica, a quantidade de relatos de EQMs é bem menor. Ainda de acordo com pesquisadores, a maioria dos muçulmanos que passa por uma EQM não relata, pois teme estar traindo suas crenças, seja pelo que tenha visto do outro lado, ou mesmo por ter medo de confessar que teve esse tipo de experiência, que pode não ser bem vista e causar até mesmo problemas sociais. Durante um terremoto na China, cerca de 40% dos sobreviventes afirma ter passado por uma experiência pós-vida. Já um terremoto da mesma magnitude e com o mesmo grau de prejuízos no Paquistão, não houve nenhum relato de EQM. Se por um lado, grande parte das descrições seguem as crenças das pessoas, como a muçulmana que afirma ter visto o trono de Deus e nele estava escrito: apenas eu sou o Senhor e Maomé é meu mensageiro. E um homem espiritualizado em várias religiões que afirmou ter visto Buda, Krishna e Jesus juntos, batendo um papo. Por outro lado, há pessoas que afirmaram sequer ter saído do hospital, ou mesmo da sala de cirurgia ou emergência, e dizem ter acompanhado o processo todo de cima, como se seus espíritos tivessem saído dos corpos antes de serem reanimados. Algumas dessas fizeram declarações inacreditáveis e detalharam itens cirúrgicos, pessoas que as socorreram, e até mesmo detalhes dos aposentos que nem mesmo os médicos sabiam, mas confirmaram depois de irem conferir. Lembrando que algumas dessas pessoas perderam a consciência antes de entrarem nos hospitais e só as recuperaram quando estavam nos quartos, nas enfermarias. Então, como elas poderiam saber detalhes da sala de emergência? Ainda mais com os exames mostrando que o estado do cérebro não permitia qualquer tipo de captura automática do ambiente. O que você acha? Comenta aí! Um caso interessante foi relatado na revista Lancet, uma respeitada publicação científica. Um homem de 44 anos deu entrada no hospital em coma e apresentando os primeiros efeitos da falta de oxigênio no sangue e no cérebro. Esse homem deu muita sorte, poucos minutos o separaram da morte. Ele foi entubado para voltar a respirar e os procedimentos de reanimação cardíaca e pulmonar foram tomados. A enfermeira então notou que esse cara estava usando uma dentadura e a retirou para facilitar a entrada dos tubos na garganta. Ela retirou a dentadura dele e guardou em um carrinho. Sabe aqueles carrinhos de hospital cheio de coisas? Uma semana depois, o cara acordou. A mesma enfermeira estava no quarto dele enquanto o médico o entrevistava para saber o tamanho das sequelas. Aí o paciente disse que precisava da dentadura dele e que a enfermeira sabia onde ela estava. E ele disse que ela sabia porque ela tinha tirado da boca dele e colocado em um carrinho cheio de itens. Olha só, o cara descreveu o carrinho, os tais itens e até mesmo a gaveta na qual a enfermeira tinha guardado a dentadura dele. E mesmo se ele estivesse acordado de alguma forma na hora, do ângulo em que ele estava, ele não conseguiria ter visto esse detalhe.
O medalhista olímpico brasileiro Lars Grael descreveu o que sentiu quando seu coração parou de bater por 2 vezes após ele sofrer um acidente em 1998. Ele disse que sentiu muita tranquilidade quando perdeu a consciência. Não havia dor ou desespero algum. E naquele momento os médicos lutavam para salvar a vida dele, que já tinha perdido uma perna e muito sangue. Ele afirma que sentiu o momento em que foi trazido de volta, como se começasse a ter de novo sensações físicas, mesmo que não dolorosas. Aí veio a segunda parada cardíaca e retornou aquela paz e tranquilidade, até que ele foi reanimado definitivamente. Lars Grael afirmou que depois daquele dia, tudo passou a ter mais significado na vida dele. Até mesmo coisas simples como beber um copo de água ou abraçar alguém. O garoto Colton Burpo sofreu uma EQM aos 3 anos de idade quando o apêndice dele estourou. Quando voltou do coma, lembrando aos 3 anos de idade, ele afirmou ter visto Jesus. Até aí tudo bem, uma criança realmente afirmaria ter visto Jesus devido às crenças dos pais. Isso não seria nenhum fato relevante, não cientificamente ao menos. Mas então ele disse que encontrou o bisavô no céu, e o garotinho descreveu como era a vida do pai dele quando era criança no sítio. O pai do garoto tinha certeza que nunca tinha falado daquele assunto com o filho, até porque o avô dele, o avô do pai no caso, tinha morrido quando ele era criança, e ele não considerava aquele um bom assunto para tratar com filho pequeno. E o garotinho disse também que tinha conhecido sua outra irmã, o que era estranho à família, porque ele tinha apenas uma irmã. O garoto discordou da mãe e disse que ela teve sim outra filha, mas que morreu na barriga dela, antes de nascer, e que ele a conheceu no céu. A mãe, claro, obviamente, também não tinha dito ao filho pequeno que tinha sofrido um aborto anteriormente. Esse relato rendeu um livro chamado O Céu é de Verdade, para quem se interessou e quer saber um pouco mais sobre esse caso. O lendário mito de de Platão, publicado no livro A República, pode ser algo mais do que apenas um clique filosófico. Ele pode ser a mais antiga experiência de quase morte já registrada. É isso mesmo. O mito de aborda o caminho de uma pessoa que chega à fronteira da vida e da morte e consegue voltar. Mas é a provocação filosófica causada por esse mito que realmente o representa. Nessa concepção, quando morremos, temos a opção de voltar à Terra para continuar nosso caminho rumo à perfeição. Isso, claro, se nos sentirmos incompletos, tendo talvez morrido antes do tempo necessário para alcançar esse aperfeiçoamento. Estando no outro mundo e sabendo o que precisamos para realizar essa missão, esse complemento, nós andaríamos por um campo colhendo as habilidades necessárias para realizar essa missão, para passar do mundo real para o nosso, que seria nesse mito uma espécie de realidade limitada ou até mesmo falsa, na qual a gente apenas retorna para nos aperfeiçoar. Passaríamos no limite entre esses dois mundos, no rio do esquecimento. No meio desse rio ainda estaríamos colhendo nossas habilidades, mas já começando a nos esquecer do porquê. Então começamos a pegar habilidades que talvez não nos ajudem tanto, mas de alguma forma parecem fazer sentido, até que atravessamos e renascemos aqui sem memória e com habilidades necessárias para nos aperfeiçoar e outras habilidades que vieram por acaso. Então, segundo pesquisadores de EQMs, esse não seria apenas um mito ou um estopim para iniciar pensamentos existenciais, e sim o primeiro relato de quem viu o outro mundo e voltou. Interessante, não? Se quer saber mais, o maior especialista no tema é o psiquiatra, psicólogo, parapsicólogo e filósofo norte-americano Raymond Moody Jr., que mexe com isso há mais de 4 décadas. O livro mais conhecido dele é A Vida Depois da Vida, que vendeu aí mais de 13 milhões de cópias. Essa obra leva o assunto para um lado mais espiritual, mas traz também muitas informações científicas, caso interesse. E é isso aí, meu bom! Esse foi mais um Comunicômio. Caso tenha gostado, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever e mostre aos amigos se achar que deve. Tem algo a acrescentar? És muitíssimo bem-vindo. Comente, fique à vontade. Siga o Comunicômio nas redes sociais, todas na descrição do vídeo. É sempre um prazer estar com você, um grande abraço e até o próximo Comunicômio.